Com relação ao nosso projeto aprovado na Bienal, foi, de certa forma, uma surpresa, até porque quando a gente sai da graduação e faz um projeto, muitas vezes a gente desconhece que existem certos eventos em que você pode publicar, pode divulgar o seu projeto. E por meio de algumas pessoas, principalmente pelo meu orientador, eu fiquei sabendo de alguns desses eventos e a gente então resolveu publicar. Só que a gente fica um pouco descrente, né? Será que é possível? É um evento tão grande, a gente vai conseguir fazer uma publicação, vai conseguir ser aceito, né? Porque passa por um grupo técnico de jurados que vão avaliar esse seu projeto, se ele realmente é consistente, se ele é realmente importante, se ele traz benefícios consideráveis à sociedade. Então, a gente ficou um pouco com medo, inseguro, mas a gente resolveu apostar. Então a gente submeteu o projeto e, para nossa surpresa, se eu não me engano foi depois de um mês, não me lembro exatamente o prazo, ele demorou um pouco, até porque é em nível nacional, então a demanda então é um pouco alta, mas depois que saiu o resultado, nossa, foi pura alegria. Eu estava em casa, né, eu recebi a mensagem do Rara, se eu não me engano, porque eu não tinha visto, eu vi por e-mail, daí eu já fui comunicar o Rara, a gente tem um grupo ainda do WhatsApp dos tempos de TCC, e daí a gente lá trocou a mensagem, ficou feliz da vida, né, e claro, quando a gente vê um projeto desse sendo reconhecido, tendo visibilidade, principalmente pela causa, que era a temática do nosso projeto, que era voltado para os deficientes visuais, então a gente vê um projeto desse tendo reconhecimento, com certeza muito satisfatório. É um prazer realmente saber que o design pode mudar a vida das pessoas e ainda ter esse reconhecimento. Quando nós recebemos a notícia de que o nosso TCC tinha ido para a Bienal, o sentimento que eu tive foi de valeu a pena toda a apreensão, todo o sofrimento, toda a sensação de desnorte que a gente teve quando a gente escolheu um tema que dizia o seguinte: como que eu vou usar linguagem de programação visual para ajudar pessoas com deficiência visual? Foi isso o sentimento que eu tive quando recebi a notícia de que essa pergunta nos levou à Bienal Brasileira de Design. Então, valeu a pena sofrer um pouco por esse TCC, porque foi bem tenso. Então, o nosso TCC, ele surgiu de um desejo muito grande que a gente tinha em trabalhar com o social. A gente teve de início, né, algumas ideias de diversos públicos, né, porque essa área é muito ampla. Então, ok, nós temos pessoas em vulnerabilidade, nós temos deficientes em seus mais diversos aspectos. Então, a gente precisou fazer um filtro e realmente selecionar para qual público a gente deveria direcionar o nosso projeto. E uma das coisas que eu acho que mais direcionou assim, o nosso foco foi qual público realmente tem sido atendido pelo design, ou qual público é esquecido pelo design de programação visual, que era a nossa habilitação. Como que o design gráfico pode ajudar aquelas pessoas que quando se fala de design gráfico, elas não são lembradas? Porque a gente tende a pensar que design gráfico é apenas algo bidimensional, ou que ele se prende apenas a algo gráfico em si, e sendo que a partir dele a gente pode descobrir inúmeras vertentes, outros campos, enfim, a gente pode ter um campo de exploração muito grande. E então a gente se autodesafiou mesmo, ok, o que a gente pode fazer enquanto designers gráficos para realmente poder mudar uma realidade, enfim. Então foi esse o nosso principal desafio. Como que a gente vai poder atender um público que é menos favorecido, que é de minoria, que no geral tem muitos projetos não focados neles. Então assim, a gente tentou seguir mais ou menos por essa linha. E o projeto, a gente sempre deixa até claro no TCC, que a solução não fomos nós que criamos, foram eles que nos deram essa solução. Então eles utilizavam, a gente percebeu no dia a dia,
Eles utilizavam alguns adesivos para poder identificar alguns objetos, só que eles eram essencialmente adesivos muito simples, né? Sim. E eles precisavam de um recurso a mais, de algo que pudesse facilitar ainda mais aquele processo de identificação, de reconhecimento de de uma determinada função, Lembrando que o nosso projeto ele não focou apenas em cegos, ele focou em pessoas com deficiência visual e uma delas era baixa visão. Então nós tínhamos dois problemas para serem resolvidos. Como resolver uma questão de identificação e categorização para uma pessoa que não enxerga absolutamente nada e como resolver isso para uma pessoa que enxerga parcialmente, né? Como que a gente vai usar o mesmo produto para um público que é tão amplo nas suas necessidades, né? Então, naquele momento a gente pensou, temos dois limitantes, temos duas vertentes e nós precisamos atender com um produto essas duas pessoas, esses dois tipos de necessidades. E aí foi quando nós começamos vieram as ideias de criar um conjunto de adesivos em alto relevo com cores variadas e cores uniformes. Cores uniformes e formatos diferentes. Formatos diferentes. Então, a nossa solução foi criar uma cartela de adesivos que tivessem formas diferentes, texturas diferentes e cores diferentes, para que as pessoas, a sua livre interpretação, pudessem elas mesmas categorizar seus objetos, identificar seus objetos de acordo com o que elas associassem. Porque uma das coisas que nós levamos em consideração é que as nossas sensações em relação às texturas, elas têm um padrão no seu nível geral, mas a nível individual, cada ser humano reage a uma cor, a uma textura de maneira diferente. Então nós não queríamos também limitar o uso, mas sim proporcionar para o usuário uma forma de que ele mesmo pudesse categorizar os seus livros, os seus objetos, enfim, sem que tivessem a nossa intenção, né? Mas sim a sua própria forma de identificar e interpretar as formas, as cores e as texturas. Exatamente, foi mais ou menos nesse caminho que a gente seguiu.